Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25. Vamos ler desde o verso 20. Gênesis 25, 20. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Ainda no capítulo 48... Gênesis 48, versos 3 e 4. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutífero, e te multiplicarei, e tornarei de ti multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Vamos notar essa frase no verso 4. Eis que te farei frutífero. Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, te agradecemos de todo o nosso coração por podermos nos reunir debaixo do nome do teu amado Filho. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos como teu povo aos teus pés nessa noite. Te pedimos que o Senhor seja propício a nós. Guarde-nos debaixo do nome precioso do Senhor Jesus e abra a tua palavra aos nossos corações. Carecemos desesperadamente de ti e de tua palavra mais do que do pão. Por isso, ajuda-nos, supera as nossas debilidades e fala-nos ao coração. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, conforme foi anunciado, o tema maior, geral desse encontro é o retorno da glória de Deus. Dentro desse tema maior, meu encargo para esses períodos das noites é falar a respeito do caminho da frutificação, em particular como visto na vida de Jacó e as 4 colunas que ele erigiu durante o período da sua peregrinação. O último texto que acabamos de ler, João capítulo 15, versículo 8, se você voltar a ele, 3 expressões importantes aparecem nesses versículos. A primeira delas é:
nisto é glorificado o meu Pai. A glória do Pai está envolvida aí. A segunda expressão importante no mesmo verso, João 15:8, é muito fruto. E a terceira expressão importante é meus discípulos. Então é muito claro que esse versículo está nos ensinando que a glória do Pai será vista na vida dos discípulos de Jesus à medida em que eles produzirem muito fruto. Nós lembramos que quando nosso Senhor inicia esse capítulo 15 mesmo de João, ele usa as expressões fruto, mais fruto e muito fruto, falando desse crescimento espiritual daqueles que permanecem ligados numa vida de união com aquele que é a videira verdadeira, o nosso Senhor Jesus. Então, quando reunimos essas expressões do verso 8 do capítulo 15, nós temos esse ensino muito claro, importante desde já, ser colocado como um fundamento para as nossas meditações nessas 3 noites. A glória do Pai será vista na vida dos discípulos do Senhor Jesus à medida em que eles produzirem muito fruto. Então, nosso encargo é buscar, com a ajuda do Senhor, vermos alguns princípios espirituais do trabalhar de Deus na vida de Jacó. Nós estaremos interessados principalmente em princípios espirituais. E acho que valeria a pena aqui, mesmo que rapidamente, explicar o que seriam princípios espirituais para a nossa ajuda. E citar alguns exemplos. Irmãos, Deus é um Deus de princípios. Deus nunca negociará os seus princípios. Salmo 128 inicia dizendo assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nos caminhos do Senhor. Porque Deus tem os seus princípios, que falam dos seus caminhos. Nunca poderemos torcer os princípios do Senhor para se amoldar aos nossos caminhos. O único caminho de frutificação, de bênção espiritual para nós, é conhecermos os princípios do Senhor, expostos na sua palavra, para que então andemos junto com o Senhor nos caminhos do Senhor. Essa foi também a oração de Davi no final do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me, conhece meus pensamentos. Isso para quê? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, os princípios de Deus falam sobre os caminhos de Deus. Temos muito a ver na vida de Jacó a respeito desses princípios. Agora, tentando ilustrar para entendermos o que seriam princípios espirituais. São tantos na palavra de Deus, abundantes, e louvado seja o Senhor por isso. Deus não é um Deus, por um lado, que se esconde, mas um Deus que fala, que se manifesta, que expõe quais são os seus caminhos e que proporciona para nós os meios, sua palavra, seu espírito, o seu povo, para então adequar os nossos corações para que então sejamos companheiros de Deus no caminho celestial. Essa sempre foi sua intenção. Quando ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, ele criou com esse propósito e nenhum outro mais. Então, vamos exemplificar claramente o que seria, em alguns versículos, esses princípios de Deus. Por exemplo, um texto muito conhecido. Estamos aqui abrindo um parêntese para ilustrar essa questão de princípios de Deus inicialmente. Gálatas 6:7, um texto muito conhecido. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso é um princípio espiritual. Podemos dizer, não é nem mesmo uma regra, porque regra tem exceção. Mas princípio espiritual não tem exceções. São invariáveis. Porque Deus é o Pai das luzes em quem não há variação. E nem sombra de mudança. Então, quando o nosso Deus diz o que o homem semear, isso ele ceifará. Então, isso é inexaurível. Isso é imutável. Deus é um Deus de princípios. E aí está um exemplo de um princípio espiritual. Isso sempre será verdade. Então, aquele que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, invariavelmente. Não há como mudar os pensamentos de Deus sobre isso. E aquele que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá vida. Vida de Deus, vida eterna.
princípio espiritual. Outro exemplo, 1 Samuel 15, 22, também muito conhecido. Quando Samuel repreende Saul e diz que Deus não se agrada de sacrifício e de holocaustos, mas que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Esse é um outro princípio espiritual. Sempre isso será verdade. Para Deus, sempre obedecer é muito superior a sacrificar. E então, irmãos, a palavra de Deus enuncia muitos e variados princípios que mostram para nós quais são os caminhos de Deus. Talvez mais um ainda para nos ajudar. Oséias 9:10, um lindo versículo. Oséias capítulo 9, versículo 10 diz assim: achei a Israel como uvas no deserto, e vi a vossos pais como primícias de uma figueira nova. Mas eles se foram para Baal Peor e se consagraram a uma vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Escutou essa última parte do versículo? E se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Qual é o princípio espiritual aí? Nós nos tornamos semelhantes àquilo que amamos. Esse não é um princípio espiritual maravilhoso? Porque se nós amamos o nosso Senhor Jesus, nós nos tornaremos semelhantes a Ele. O Espírito Santo foi enviado para realizar esse trabalho nos nossos corações. E de novo, esse é um princípio espiritual imutável, assim como todos os outros. Porque Deus não sofre variação e nem sombra de mudança. Então esses são alguns exemplos do que seriam princípios espirituais. O homem de Deus do passado já disse que nós precisamos ser tão atentos quando lemos a palavra de Deus para buscarmos princípios espirituais. Irmãos, se isso não fosse assim, faríamos uma primeira pergunta: o que nós vamos fazer com o Velho Testamento? 39 livros, o que nós vamos fazer com eles? Nós vamos conhecer história? Nós vamos ler poesia, por mais lindas que elas sejam, e são? Nós vamos conhecer profecias, 17 livros de profecias, no meio desses 39 livros. É isso que nós estamos interessados em primeiro plano? Não. Nós precisamos ver na história, na poesia, na profecia, os princípios espirituais. Porque o Deus do Novo Testamento não é diferente do Deus do Velho Testamento. Os tratos de Deus são diferentes. A maneira como Ele tratou aqui e tratou ali. Porque o trato de Deus no Velho Testamento é como um ensaio de núpcias. Mas os tratos de Deus no Novo Testamento são as núpcias reais. Porque o Cordeiro de Deus foi então manifesto. Então, esse é o significado de princípios espirituais. Vamos guardar isso no nosso coração. Porque se não vermos isso, nós perderemos 3 noites olhando um pouco de história da vida de Jacó. Esse não é nosso interesse. Nós queremos conhecer o caminho da frutificação. Guarde então esse versículo de João 15:8 no seu coração como base para tudo que vamos compartilhar. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Glória do Pai na vida dos discípulos do Senhor Jesus, mas na medida em que eles produzem muito fruto. Que versículo mais precioso esse. Gênesis 48:4, que nós acabamos de ler, o segundo texto que lemos no início. O Senhor então disse a Jacó claramente: eis que te farei frutífero. Ó, irmãos, que história é essa, a história de Jacó? Esperamos no Senhor que ao final dessas 3 noites tenhamos realmente ganho algo da parte do Senhor no que concerne ao caminho da frutificação. Porque o que Ele trabalhou na vida de Jacó foi tão tremendo. Nós estivemos estudando ainda este ano, no início do ano, com uma boa parte de irmãos que também aqui estão, estivemos juntos em janeiro desse ano, e estudamos sobre a vida de Abraão. E vimos que o Senhor realizou 11 visitas a Abraão. Desde Gênesis 11, parte final, até Gênesis 22, a última visita. Foram 11 visitações maravilhosas. Em cada uma das visitações, o Senhor estava realizando algo na vida de Abraão. E conduzindo Abraão como que em uma escada de 11 degraus. Abraão partiu de Ur dos Caldeus, o primeiro degrau. O degrau onde não havia nada senão trevas.
Atos capítulo 7, como estudamos, diz assim: o Deus da glória apareceu a Abraão quando este estava em Ur, na Mesopotâmia. Isso também confere com Gênesis capítulo 11, os últimos versículos. Primeira visita. E a partir daí foram mais 10 degraus, até que Abraão foi trabalhado por Deus, veja isso, querido irmão, de uma tal maneira que aquele que saiu de uma terra de trevas e de idolatria, trabalhado por Deus nessas etapas, nessas visitações, ele foi conduzido até ao pináculo desse trabalhar de Deus, descrito em Gênesis 22 e 24. Quando a vida de Abraão foi moldada de uma maneira tão maravilhosa, que aquele que saiu das trevas, agora poderia representar Deus, o Pai. Foi isso que vimos. E de duas maneiras maravilhosas. Gênesis 22, Abraão representa Deus o Pai como aquele que entrega o seu único e amado filho, Isaque. Mas não apenas isso. Gênesis 24 agora. Abraão representa Deus o Pai como aquele que envia o Espírito Santo, representado na pessoa do seu servo fiel, Eliezer. E o Novo Testamento não é claríssimo sobre essas duas coisas? Deus enviou o seu Filho unigênito para vivermos por meio dele. Isso é Gênesis 22. Abraão oferece seu filho Isaque no altar. Mas também Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. E isso é Gênesis 24. Porque o Espírito de Deus foi enviado aos nossos corações para que Isaque tenha a sua Rebeca, a noiva gloriosa. Então, meus irmãos, esse trabalhar de Deus em 11 visitações é algo espantoso. Porque o Senhor tira alguém que era treva, sem luz nenhuma, e molda o caráter de Abraão de tal forma que ele vai ser um representante do Deus eterno, que oferece o seu Filho e que envia o seu Espírito. Não é maravilhoso o nosso Deus, seu fiel trabalhar? Durante essas 11 visitações, Abraão edificou 4 altares. E nós também estudamos os 4 altares. Já vimos onde eles estão e o que eles significam. Um altar em Siquém, um altar em Betel, um altar em Hebrom e um altar em Moriá. 4 altares. 2 no capítulo 12, 1 no capítulo 13 e 1 no capítulo 22 de Gênesis. Altar na Bíblia fala de consagração. Então Abraão caminhou de consagração em consagração, até que o Senhor tivesse completado o seu propósito na vida de Abraão. Agora, quando vamos para a vida de Jacó, em primeiro lugar é importante nós sabermos que aquela promessa que Deus faz a Abraão, nele serão benditas todas as famílias da terra, ele na verdade executa em Jacó. Muito importante. Mesmo que o Senhor tenha dito assim a Abraão, em Isaque será chamada a tua descendência. Mas nós sabemos que foi em Jacó que Deus obteve essa descendência. Porque é através dos 12 filhos de Jacó que a nação de Israel é formada no Egito. Então a execução dessa promessa de Deus acontece com Jacó. Não é por menos que o Salmo 132 se refere a Deus como sendo o poderoso de Jacó. Porque estritamente falando, em Jacó é que foi chamada a sua descendência. Através dos seus 12 filhos, os 70 que descem à terra de Gósen, no Egito, e dali uma grande nação, o povo da aliança. Jacó teve seu nome mudado para Israel. E em Israel foi chamada a descendência e o povo da aliança de Deus. Então, o trabalhar de Deus na vida de Jacó teria necessariamente que ser um trabalhar extremamente significativo. Porque em Jacó, a promessa de Abraão foi efetivamente concretizada. Então nós vamos ver nesses dias, contamos com a misericórdia, a ajuda do Senhor, para podermos abordar pelo menos os princípios principais, já que teremos apenas 3 períodos e 4 colunas para vermos. Jacó erigiu 4 colunas. E essas 4 colunas falam do trabalhar de Deus na vida de Jacó para que ele fosse testemunho de Deus. Se altar na vida de Abraão fala de consagração, coluna na vida de Jacó fala de testemunho.
Assim como não teremos tempo de ver, mas o intermediário entre os dois, Isaque, cavou 4 poços. Todos eles estão registrados em Gênesis 27. Isaque desentulhou alguns poços que seu pai Abraão havia cavado, mas esses aqui no caso não nos interessam. Além desses que Isaque desentulhou, ele cavou efetivamente 4 poços. Muito interessante. E sabemos que poço fala de uma vida em profundidade. Vida de consagração, Abraão e os altares, 4 altares. Vida de profundidade, Isaque, 4 poços. Vida de testemunho, Jacó, 4 colunas. Não é claro qual é o propósito de Deus? Nós fomos chamados para que de consagração em consagração nós vivamos vidas profundas e possamos ser as suas testemunhas. Então a vida de Jacó, talvez, como nenhuma outra vida, vai nos traçar o caminho da frutificação. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, irmãos, vamos buscar alguma ajuda aqui inicialmente no texto que acabamos de ler, o primeiro texto. Vamos voltar a ele, Gênesis capítulo 25. Para podermos pontuar algumas coisas já desde o início importantes aqui. Primeiro observe o versículo 23, que nós já lemos, parte final. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Versículo 31. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Quando nós juntamos esses 2 versículos, algo fica claro para nós. Jacó conheceu a sua vocação. De alguma maneira, Jacó conheceu a sua vocação. E claro, muito provavelmente, essa vocação tenha sido compartilhada com ele pela sua própria mãe. Foi ela que recebeu essa palavra do Senhor. Uma palavra interessante, porque esse não é o processo normal. O primogênito é quem tem o direito de primogenitura. Mas uma palavra foi dada a Rebeca: há 2 nações no teu ventre, 2 povos procederão de ti, mas o mais velho servirá ao mais moço. Então, o primeiro aspecto importante aqui para nós: Jacó conhecia a sua vocação. E por que esse ponto é tão importante? Porque agora precisamos de uma pergunta: como Jacó iria atingi-la? E esse é o ponto, irmãos. Nós vamos ver já alguns versículos que vão nos ajudar a entender quais foram os métodos imaginados por Rebeca e Jacó. Se a promessa de Deus era tão precisa, se a palavra de Deus era tão maravilhosa, esse mais velho servirá ao mais moço, esse mais moço vai encabeçar esse mais velho. Essa era a vocação de Jacó. Mas como Jacó a atingiria? Então, segundo essa expressão do verso 23 que acabamos de ler, a parte final, fica claro para nós que a palavra do Senhor e a vontade do Senhor foram declaradas. Guarde também isso no seu coração. A palavra do Senhor e a vontade do Senhor foram declaradas. Porque nós vamos unir a isso aqui uma questão extremamente importante. A palavra do Senhor e a vontade do Senhor sempre passam pelo tempo do Senhor e pelo modo do Senhor. Vamos colocar a mesma coisa de outra maneira. A palavra do Senhor, a vontade do Senhor, sempre terão seu cumprimento no tempo do Senhor e no modo do Senhor. Agora, irmãos, por que isso é verdadeiro? Por que o tempo do Senhor, ou no tempo do Senhor? Para que nós aprendamos uma das lições, para que pudéssemos aprender uma das lições mais duras em nossa vida espiritual. A palavra do Senhor e a vontade do Senhor se cumprirão no tempo do Senhor, para que aprendamos a esperar nele. Esperar nele. A palavra do Senhor e a vontade do Senhor se cumprirão no modo do Senhor, para que aprendamos agora uma segunda coisa: depender dele. Tempo do Senhor, esperar nele. Modo do Senhor, depender dele.
Irmãos, se você estiver fazendo uma viagem com um filho pequeno, uma viagem de muitas horas, nunca diga a ele que você está chegando no destino, a não ser que falte 5 minutos. Porque se faltar 60 minutos, ele vai te perguntar a cada minuto: pai, nós já chegamos. Porque ele é criança, ele não sabe esperar nele. E assim somos nós. E da mesma maneira com relação a depender do Senhor, o modo do Senhor. Essa é a segunda dura lição. Nós conhecemos uma história verdadeira, que um pequeno menino, talvez de 3 ou 4 anos, um menino muito bonito e forte, e então alguns irmãos olhavam para ele e diziam assim: você é muito bonito e forte. E esse pequeno menino respondia assim: minha força é Jesus. Minha força é Jesus. Um dia, ele teve que tirar a sua chupeta. Já estava na hora de jogar a chupeta fora. Então seus pais jogaram a sua chupeta fora. E ele entrou num colapso emocional muito grande por causa da falta da sua chupeta. Então ele foi até a sua mãe, triste, e disse assim: mamãe, eu descobri que a minha força era a minha chupeta. E assim somos nós. Então o modo do Senhor, para que a palavra e a vontade do Senhor se cumpram, é para que nós aprendamos a depender do Senhor. Porque nós dependemos de muitas coisas e de muitas pessoas. Agora, o capítulo 27, que vem logo a seguir, através de alguns versículos, capítulo 26, o próximo capítulo, 26, nos ilustra, através de alguns versículos, como Jacó e Rebeca, em aliança com ele, procuraram executar através dos seus métodos aquilo que foi entendido ser a palavra do Senhor, aquilo que foi entendido ser a vontade do Senhor, aquilo que foi entendido ser a vocação do Senhor. Então preste atenção nisso. Mas agora, irmãos, por falta de compreender, e em particular Jacó, que a vontade do Senhor se cumpriria no tempo e no modo do Senhor, para que ele esperasse e dependesse do Senhor, então ele imediatamente reúne os seus métodos, aliado com a sua mãe, para que então ele traga à luz a palavra do Senhor e a vontade do Senhor. E que erro tremendo é esse? Então veja alguma coisa importante e aplicada, prática, para os nossos corações aqui. Observe no capítulo 26, o capítulo 27 mesmo, 27, o versículo 5. Note esse versículo. Rebeca esteve escutando, enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. Resumindo a história dos versículos anteriores, o que acontece aí é que estava na hora de Isaque, o pai de Esaú e de Jacó, liberar a sua bênção. Esaú já tinha vendido o seu direito de primogenitura, porque falamos, Jacó conhecia a sua vocação, e ele então começou a usar os seus métodos. Primeiro método, Esaú com fome e Jacó com o prato de lentilhas, uma bela comida, porque ele era um homem pacato, que habitava em tendas e um bom cozinheiro. Então ele encontrou um momento em que ele compraria o direito de primogenitura do seu irmão, que o desprezou. Então isso já aconteceu no capítulo 26. Quando vamos ao capítulo 27, finalmente Isaque vai liberar a bênção. E observe, Rebeca estava escutando. Ah, que interessante isso. Você sabe que era comum nesses tempos patriarcais que esses que peregrinavam tinham 2 tendas, para que fosse de alguma maneira mais confortável o assunto ali. A tenda de Isaque, a tenda de Rebeca, a tenda de Abraão, a tenda de Sara. Mas Rebeca estava atenta àquele momento em que Isaque iria liberar a sua bênção. E essa conversa foi travada entre Isaque e Esaú, que era o herdeiro. Então ele disse: Esaú, eu já estou velho, perto da minha morte, vai caçar. Esaú era perito na caça. Traga para mim uma boa caça, prepare uma boa comida, eu vou saborear essa comida e vou liberar a minha bênção. E Rebeca estava escutando. Que interessante esse versículo. Rebeca tinha ouvido para essas coisas, mas não tinha ouvidos para Deus. Veja ainda o versículo 8. Agora, pois, meu filho, Rebeca, falando com Jacó, atende às minhas
palavras com que te ordeno. Você vê a obstinação de Rebeca? Ela tinha claro um caminho no seu coração. Você é o herdeiro da bênção. Eu ouvi a palavra do Senhor que dizia: o mais velho servirá ao mais moço. Nós conhecemos a tua vocação, então faz o que eu te ordeno. Você viu a obstinação de Rebeca? Você viu a interferência dela nos caminhos do Senhor, no tempo do Senhor, no modo do Senhor? Veja o versículo 13. Respondeu-lhe a mãe, porque Jacó ficou assustado com isso. Ele iria preparar uma comida saborosa para Isaac. Ele iria se vestir com as roupas do seu irmão. Jacó era liso, e aqui nós podemos dizer liso em mais de um sentido, né? Jacó era liso na sua pelagem e também liso nos seus negócios. E Esaú era peludo. Então eles iam fazer toda aquela camuflagem para que Jacó se parecesse com Esaú. E Jacó temeu. Ele disse: meu pai não vai engolir isso. Meu pai vai perceber isso. E ao invés de me abençoar, eu serei amaldiçoado. Então veja o que Rebeca disse. Versículo 13. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente ao que eu te digo. Vai e traze-nos. Métodos humanos e carnais, para que Deus cumpra a sua vontade, a nosso tempo e a nosso modo. Veja ainda nesse capítulo mesmo, verso 43. Aqui, a bênção já foi liberada. Não há mais nada a fazer. Então, Esaú, segundo o versículo 41, apenas de passagem aí, o final do verso 41, ele concebe no seu coração matar Jacó. Final do verso 41. E no verso 43 é dito assim: agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo. Mais uma vez, Rebeca, retira-te para a casa de Labão, o meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias. Sabe quanto tempo durou isso alguns dias, irmão? 20 anos. Se contarmos mais 11 anos que Jacó levou para retornar de Harã até Hebrom, vamos ver depois isso com detalhes nos próximos dias, são mais 11 anos. Então seriam 31 anos. Mas Rebeca achou que seriam alguns dias para o seu plano se consumar. Desde que Jacó fosse lá, passaram um período na casa de Labão, seu irmão, a ira de Esaú ia passar, e em alguns dias tudo se resolveria. Rebeca nunca mais viu a Jacó. Não há registro bíblico do encontro entre Jacó e Rebeca. Rebeca não viu mais o seu filho não viu mais a sua mãe. Mas veja o que mais diz nesse versículo, verso 45. Até que passe o furor do teu irmão e cesse o seu rancor sobre ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Agora escute. Então eu providenciarei e te farei regressar de lá. Olha que frase forte. Rebeca e as suas providências. Porque Jacó e Rebeca não conheciam a providência de Deus. Não criam nela e não podiam esperar nela. Eu providenciarei para que retorne de lá. E nós sabemos que Rebeca não viu isso. E que Rebeca não fez providência nenhuma. Mas que os métodos de Deus, a soberania de Deus, agiu sobre os descaminhos, em particular de Jacó, para que então operasse a sua vontade, mesmo através dos descaminhos de Jacó. O que nunca justifica os descaminhos de Jacó. Jacó colheu cada semente do que plantou, como vamos ver, e colheu em abundância. Mas na graça soberana de Deus, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, são irrevogáveis. Louvado seja o nosso Senhor. Então ele ainda assim iria cumprir os seus propósitos, apesar de Jacó e apesar de Rebeca. Então, esse é o verso 45 do capítulo 27. Agora, irmãos, quando nós chegamos a Gênesis 28, precisamos fazer mais uma leitura aqui e extrairmos mais alguns princípios
da vida de Jacó nesse caminho da frutificação. Finalmente, então, Jacó se levanta, capítulo 28, primeiros versos, e ele parte para Harã, ou Padã Harã, como diz aí. Talvez amanhã à noite possamos projetar um mapa e um gráfico que nos dê uma ideia geográfica desse assunto, que penso que irá nos ajudar bastante. Vermos que tipo de jornada Jacó fez e o que significaram essas estações para Jacó. Saindo de Berseba, onde eles moravam aí com seus pais. Depois a primeira parada em Betel, nós vamos ler agora essa parada. E daí ele segue para Padã Harã, onde ele encontra a Raquel. Passa ali 20 anos servindo a Labão. Depois ele vai fazer um caminho de retorno. E há muitos princípios maravilhosos aí nesse caminho de retorno. Ele sai de Harã para a montanha de Gileade, depois para Manaim, depois para Peniel, depois para Sucote, depois para Siquém, depois para Betel e finalmente para Hebrom. Essa é a jornada de Jacó. E em cada estação dessas, o Senhor está trabalhando algo na vida de Jacó. Que coisa preciosa. Então vamos buscar, mesmo que panoramicamente, ver algo sobre essas estações da peregrinação de Jacó. E o que isso tem a ver com a nossa história espiritual. E, em especial, o que isso tem a ver com o caminho da frutificação. Porque o desejo de Deus é que sua glória retorne ao seu povo. E nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim vos tornareis os meus discípulos. Então vamos a Gênesis 28, versículo 10. Vamos ver com atenção esse texto. Partiu Jacó de Berseba. Então você está vendo claramente aí qual é o ponto de partida. Berseba significa basicamente duas coisas. Poço do juramento. Porque aí Abraão fez uma aliança com Abimeleque, conforme registrado em Gênesis capítulo 13. E também Isaac, posteriormente, com outro Abimeleque. Porque Abimeleque em Gênesis não é nome. Abimeleque é título, um título real. Então, Berseba significa poço do juramento, mas também significa 7 poços, por causa da abundância desse poço de Berseba, que existe ainda lá, no mesmo lugar, na mesma cidade, lá no território de Israel. Berseba. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Jacó caminha desde uma manhãzinha, talvez desde um sol nascente até um sol poente. Muitos e muitos quilômetros. É difícil precisar isso exatamente, mas provavelmente Jacó tenha caminhado de 60 a 80 quilômetros. Já era sol posto, versículo 11. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. É a promessa que Deus fez para Abraão, é a promessa que Deus repetiu para Isaque, e é a promessa que Deus concretizou em Jacó, como acabamos de dizer inicialmente. Verso 15. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna. Aqui está a primeira coluna, na peregrinação de Jacó. E já vamos ver os elementos ligados a ela.
Sobre esta coluna entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu ele o nome de Betel, ou casa de Deus. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Irmãos, em primeiro lugar, escute essa narrativa a respeito de Luz, essa cidade esse lugar onde Jacó dormiu e teve esse sonho. Escute o que alguém escreveu sobre essa região, preste atenção. Luz era um vale irregular, coberto com pedras nuas, como se fossem grandes lápides, que se erguem de um solo totalmente rochoso e inóspito. Num olhar em perspectiva, era como se as pedras desse lugar se sobrepusessem, formando uma longa escada. Não é interessante? Jacó, depois de caminhar desde um sol nascente até um sol poente, ele chegou numa região, um vale montanhoso, de um solo rochoso, pedregoso, em que algumas pedras se levantavam, como diz o escritor, como lápides. Podemos imaginar aqui, usando aqui nossa imaginação, Jacó se vendo num grande cemitério. Algumas pedras se levantando como lápides no terreno rochoso, inóspito, e então, num olhar em perspectiva, essas pedras se sobrepondo, como que formando uma escada. Jacó realmente deve ter contemplado essa cena durante umas boas horas, porque a hora que ele dormiu, ele sonhou com ela. Eis posta no céu, ou na terra, uma escada, cujo topo atingia o céu. Interessante esse sonho de Jacó. Aí ele diz que nessa escada, anjos de Deus subiam e desciam. Antes de interpretarmos algumas coisas ligadas a esse sonho, o simbolismo dele, vamos ver o que o nosso Senhor Jesus fez com esse sonho de Jacó. Porque essa é a chave para interpretar o que está acontecendo aqui e quais são os princípios espirituais envolvidos aqui. Senhor Jesus, em João 1, versículo 51. Esse é o verso chave. João capítulo 1, versículo 51. O Senhor Jesus diz assim a Natanael, que ele o havia visto debaixo da figueira. Porque Natanael recebeu notícias a respeito do Senhor Jesus como sendo o Messias. Ele não estava muito disposto a ir encontrar com ele. Mas quando ele se aproximou do Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse assim: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E disse que o Senhor disse a ele que o havia visto debaixo da figueira. E ele ficou muito impressionado. E disse: tu és o rei de Israel. Então o Senhor disse a ele: porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, você creu? Coisas maiores do que estas verás. Então o Senhor diz assim, no verso 51 do capítulo 1 de João: vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo. Mas agora um detalhe: sobre o Filho do Homem. Mas no sonho de Jacó, sobre a escada. O Senhor Jesus faz uma coisa nesse quadro aqui. Ele tira a escada de Jacó e ele se coloca no lugar da escada de Jacó. O que será que está envolvido nesses anjos subindo e descendo? Ora, irmão, precisamos do contexto imediato para interpretarmos esse texto com segurança. Texto de João capítulo 1. Então preste atenção, para que sejamos cuidadosos aqui juntos. João capítulo 1, João capítulo 2 e João capítulo 14, esses 3 capítulos, vão nos dizer com toda a clareza possível que Jesus Cristo é a casa de Deus. Primeiro no capítulo 1 de João, no verso 14, diz assim: o verbo, que é Deus, que estava com Deus, que criou todas as coisas, ele se faz carne e tabernaculou. A palavra na língua original para tabernaculou significa pôs a sua tenda entre nós.
ou pôs a sua habitação entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória. Porque casa na linguagem bíblica fala de glória. Vimos sua glória, glória como que do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ainda no capítulo 1, verso 51, que você deve ter aberto aí, o Senhor Jesus está interpretando esse sonho de Jacó, de Gênesis 28, retirando essa escada e colocando a si mesmo no lugar. Agora, observe o detalhe. O Senhor então manteve, de acordo com o sonho de Jacó, essa expressão, anjos de Deus subindo e descendo. E baseado nela foi que Jacó disse assim, é a porta dos céus. E aqui nós temos outra coisa importante para aprendermos. De acordo com a revelação da casa de Deus no Novo Testamento, precisamos dessa luz para interpretar o sonho de Jacó, é claro, senão nós ficamos aí lançados à nossa própria imaginação, e isso não está correto. Então, se tomamos a luz do Novo Testamento, nós compreendemos o que significa anjo de Deus subindo e descendo. Efésios 2, versículo 18, diz assim, por meio de Jesus, porque Ele é a casa de Deus, por meio de Jesus, ambos, sejam judeus ou sejam gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Então o que significa os anjos subindo? Significa que por meio de Jesus, que é a casa de Deus, que é o único mediador entre Deus e os homens, então nós temos acesso ao Pai em um Espírito. É por meio do Senhor Jesus que nós temos acesso às realidades espirituais e celestiais. Oh, irmão, isso não é maravilhoso? Por que nós somos estrangeiros e peregrinos na terra? Porque nós temos aberto diante de nós as realidades celestiais. Por que o povo de Deus não é compreendido de nenhum outro povo? Não tente compartilhar suas lutas com ninguém que não seja um irmão. Muitas vezes nem nossos irmãos compreendem muito bem, dependendo de sua estatura espiritual. Muito menos o mundo. Porque nós somos um povo alienígena. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor. Nós só temos o nosso Senhor e uns aos outros. Então, anjo subindo fala de acesso às realidades espirituais e às realidades celestiais. Servo de Deus, T. Austin Sparks, século passado, falando sobre revelação, ele disse assim, revelação é uma abertura no reino da realidade espiritual, promovida pelo Espírito Santo, para que nós conheçamos o que está contido na pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Uma abertura do reino da realidade espiritual. Não é maravilhoso isso? Foi por isso que o nosso Senhor Jesus disse assim, bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Muitos profetas, e aqui Jacó é um deles, e justos, desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Porque bem-aventurados são os nossos olhos. E por quê? Porque o Senhor Jesus é aquele que abriu a porta dos céus para nós. Então nós temos entrada nas realidades celestiais e espirituais. A nossa norma de vida é celestial. A norma dos nossos relacionamentos é celestial. A igreja é a porta dos céus na terra. Ela é a expressão terrena do reino de Deus. Essa é a igreja. Então, subindo, acesso. Agora, não apenas subindo, descendo. E o que isso significa? Ora, irmão, de acordo com a mesma palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor Jesus é aquele que traz as realidades espirituais até nós, para que nós possamos ser veículos de sua expressão. Então, subindo para que tenhamos acesso às realidades espirituais, descendo para que essas realidades espirituais possam ser expressas aqui na terra. Tão simples, mas tão maravilhoso. Primeiro subindo e não descendo. Subindo, porque pelo Espírito que nos foi enviado nós temos acesso às realidades celestiais, mas também descendo, porque é necessário que essas realidades celestiais tenham expressão em nossa vida, conduta, relacionamentos, serviço e tudo mais que somos, como povo de Deus. Então,
Esse é o capítulo 1. No capítulo 2 e no capítulo 14 de João, não vamos ter tempo de estudar. Faça por você mesmo. Você vai ver que no capítulo 2 de João aparece a expressão chave, casa do meu pai. No capítulo 14, a mesma expressão, no versículo 2, casa do meu pai. O Senhor Jesus explicou para nós, pela narrativa de João, que no capítulo 2 de João, casa de meu pai é o santuário do meu próprio corpo. Porque ele diz, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. E ele se referia ao santuário do seu próprio corpo. Então a casa de Deus é o Senhor Jesus. Ele se referia ao santuário de seu corpo. Quando vamos a João 14, que maravilhoso. Porque nosso Senhor está dizendo para Pedro e para os outros ouvintes, na casa do meu pai. A mesma expressão do capítulo 2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então nós não temos autorização para interpretar a nossa maneira. E dizendo, casa do meu pai é quando nós partimos para ele. Casa do meu pai é Nova Jerusalém. Casa do meu pai é uma glória vindoura que virá após nossa morte. Essas coisas são verdadeiras, mas não são o que o Senhor Jesus quis dizer com casa do meu pai no Evangelho de João. Porque nós não temos autorização para interpretar a casa de meu pai do capítulo 14 como sendo algo diferente da casa do meu pai do capítulo 2. Porque é a mesma expressão. E João usa então expressões similares para nos dar quadros maravilhosos no seu Evangelho. Várias vezes João faz isso. Aqui está mais um exemplo. Então quem é a casa do Pai? É o Senhor Jesus. Por isso anjos sobem e descem por meio dele. Esta é a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. E assim o capítulo 14. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu vou realizar uma obra tal, indo para o meu Pai, que eu vou proporcionar para todos que crerem em mim, uma vida de união comigo. Em mim haverá muitas moradas. Louvado seja o Senhor por isso. Inclusive a palavra moradas é mais um par, ou uma palavra, que aparece 2 vezes, e unicamente 2 vezes, no Evangelho de João, como muitas outras. Quando você põe junto essas menções, moradas, João 14, 2 e o mesmo João 14, 23. Se você conferir aí, na casa de meu Pai, que é o Senhor Jesus, há muitas moradas. Nós seríamos colocados numa vida de união com Cristo, em Cristo, que é a casa do Pai. Mas há um outro aspecto. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Que maravilhoso. Nós seríamos incluídos em Cristo, mas isso é metade do Evangelho, por mais glorioso que seja. A segunda metade, Cristo seria dado a nós, habitando em nós, por meio do seu Espírito. Essa é a casa de Deus, em Cristo Jesus. Então, irmãos, subindo fala de acesso e descendo fala de expressão. O que mais acontece aqui ainda em Gênesis capítulo 28? Observe o versículo 15. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Preste atenção aqui. Nos versos anteriores, 12, ou 13 e 14, o Senhor apenas repete a promessa que ele já havia feito para Abraão e para Isaac, como já falamos. Mas o versículo 15 é um adicional. Então é importante registrar isso aí. O verso 15 é um adicional que não foi dito a Abraão e nem foi dito a Isaac. É porque o Senhor iria concretizar a sua promessa através de Jacó. Ele então acrescentou esse adicional a Jacó. Nós temos toda a história de Isaac, basicamente toda a história de Isaac, em 2 capítulos da Bíblia. Mas temos a história de Jacó do capítulo 25 de Gênesis até os 50 de Gênesis. Ao todo são 26 capítulos. O que você acha, irmão? Basicamente 2 capítulos para Isaac, 26 capítulos para Jacó. Porque em Jacó, efetivamente, Deus chamaria a luz a herança, a descendência.
Então ele acrescenta esse adicional do versículo 15 para Jacó. E sabe que adicional é esse? Eis que eu estou contigo. Irmão, Jacó já tinha feito tanto plano, junto com sua mãe, arquitetado tanta coisa, metido a mão no lugar indevido. Agora ele deita para dormir esgotado depois de um longo dia, naquele lugar que parecia um cemitério, sonha com essa escada, acorda assombrado, tem uma revelação tremenda dizendo, é a casa de Deus, Ele está nesse lugar e eu não sabia. Ele não podia estar mais surpreso, porque ele sabe bem o que ele fez, seus ardis, suas artimanhas, mas agora ele foi encontrado pelo Senhor nesse lugar. O Senhor repete a promessa e dá um adicional. E esse adicional diz assim, eu estou contigo, eu te guardarei. Veja quanto eu aí, o Senhor falando com ele. Eu estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores, eu te farei voltar para essa terra, porque eu não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Sabe o que Jacó faz? Ele ainda está na primeira coluna, observe bem, ainda há mais 3 colunas pela frente. Jacó ainda é um bebê espiritual, uma criança. Depois de ouvir a promessa repetida e ouvir o adicional de Deus, eu estou contigo, eu te guardarei, eu cumprirei. Sabe o que ele faz? Ele faz um voto. E o voto dele é assim, se o Senhor for comigo. E pior ainda, o seu voto continua assim, me der pão para comer. Veja onde está o olho de Jacó, irmão. Veja onde está o apetite de Jacó. E me der roupa para vestir. E ele me fizer realmente voltar para a casa do meu pai, então ele será o meu Deus. Esse é Jacó. E eu darei o dízimo para ele. Primeira barganha nítida da Bíblia está feita aí. Jacó, o barganhador. Porque é só o que ele sabe fazer. Irmão, Jacó recebeu luz. Até a cidade se chamava Luz, né? Jacó recebeu luz espiritual. Luz e revelação da casa de Deus. Sabe o que ele faz? Negócio com Deus. Um voto com Deus. Jacó recebeu luz e revelação da casa de Deus. Mas por longos anos, sua vida, os seus hábitos não foram mudados. Será que isso fala alguma coisa para nós, amados irmãos? Nós temos recebido luz e revelação a respeito da casa de Deus. Mas e quanto à nossa vida e os nossos hábitos? O curso de nossa vida tem sido mudado por causa de Betel. Nossos hábitos têm sido mudados por causa de Betel. Nossos relacionamentos têm sido mudados por causa de Betel. Nós vamos chegar lá, mas sabe o que Jacó diz mais à frente? Num dado momento, em Siquém, ele erige mais uma coluna, numa situação ali próxima a esse evento. Ele diz assim, naquele momento ele levanta um altar também, ele chama aquele altar assim, Deus, o Deus de Israel. Parece tão bonito, né? Deus, o meu Deus. Quão santo isso soa à primeira vista. Não que ele não seja o nosso Deus. Mas sabe o que Deus havia dito antes para ele? Antes que ele levantasse esse altar e o chamasse Deus, o Deus de Israel. Sabe o que Deus havia dito para ele antes? Escute bem. Eu sou o Deus de Betel. Ah, que maravilhoso, irmão. Eu sou o Deus de Betel. Muito acima de ser o meu Deus ou seu Deus, Ele é o Deus de Betel. O seu interesse está em Betel, muito além de minha vida ou de sua vida. É porque nós fomos chamados para ser ajustados como pedras vivas e justapostos em algo maior que a Bíblia chama de a casa de Deus. Nenhum de nós pode usar esse título para si mesmo de uma maneira estrita e acertada, porque não está correto. A casa de Deus é corporativa, não é individual. Nenhum de nós pode usar o título para si mesmo de noiva de Cristo. Algumas irmãs em especial falam isso, porque soa para elas tão emocional. Eu sou noiva de Jesus. Especialmente algumas irmãs que ainda não se casaram. Então elas dizem, eu sou noiva de Jesus. Soa tão bonito, tão emocional. Mas esse título não pode ser aplicado para nenhum indivíduo. A Bíblia nos proíbe. Noiva de Cristo é um título coletivo, corporativo. Nós somos
a noiva de Cristo e membros dessa noiva maravilhosa. Todo o interesse de Deus, guarde isso, querido irmão, todo o interesse de Deus não estava em Jacó em primeiro plano. Sabe onde estava o interesse de Deus? Na nação de Israel, que o representaria. Mas ele deveria trabalhar Jacó de uma tal maneira que ele fosse um digno representante. Assim como ele trabalhou Abraão para ser um digno representante. Então ele iria trabalhar Jacó. Mas os olhos de Deus estavam em Israel e não em Jacó. E Deus teve que trabalhar Jacó para que ele se tornasse Israel e o propósito de Deus fosse cumprido. Porque Deus é o Deus de Betel. Quando ele estava lá em Harã, depois de 20 anos servindo a Labão, sabe o que aconteceu com Jacó? Ele serviu 7 anos por uma mulher, Raquel, 7 anos por outra mulher. Recebeu a primeira na frente, não é? Serviu por Raquel, mas recebeu Lia, não é? Depois ele serve mais 7 anos por Raquel, são 14. Sabe o que acontece com ele nesses 14 anos? Ele estava tão pobre como quando ele chegou. Ele não tinha nada. Depois de 14 anos de um serviço escravo. Depois ele serve mais 6 anos, e aí ele mostra toda a sua genialidade. Com 6 anos ele passa a perna no Labão e traz o rebanho todo para ele. E se torna muito rico em 6 anos. E quando completam-se então 20 anos, ele ouve o Senhor dizendo: levanta-te, sai de Padã Arã, porque eu sou o Deus de Betel. Graças ao Senhor. E esse é o mesmo chamado para nós. Então, depois de Jacó receber aqui em Gênesis 28 essa tremenda revelação da casa de Deus, primeira consequência: o curso de sua vida, seus hábitos não foram mudados. E que o Senhor então fale ao nosso coração, se isso tem sido assim conosco. Porque, irmãos, precisamos ser verdadeiros e honestos uns com os outros. Se a visão da casa de Deus não tem mudado nossa vida, conduta, hábitos e relacionamentos, nós não vimos nada. Nós somos visionários, nós estamos iludidos, porque não há impacto em nossas próprias vidas. E esse foi Jacó. Então, depois do versículo 15, esse adicional tremendo que o Senhor faz a Jacó, Jacó estava tão focado, como nós vimos no verso 20. Jacó fez um voto, verso 20 até o verso 22, desse texto aí, de Gênesis 28. Ele estava tão focado em si mesmo, que ele era incapaz de compreender os pensamentos e os propósitos de Deus ligados à casa de Deus. Oh, irmãos, isso também nos fala tanto. Jacó era incapaz de compreender os pensamentos e os propósitos de Deus que estavam ligados à casa de Deus, a Betel. Ele chega a dizer: o Senhor está aqui e eu não sabia. Quão terrível é este lugar, é a casa de Deus. Jacó está desconectado no que concerne à casa de Deus. Que o Senhor então nos ajude a ver isso com clareza. Nós não fomos chamados para sermos cristãos individuais. Deus não está interessado em gigantes espirituais. Deus busca uma casa para a sua habitação. E penso que aqui nós seria importante, estamos interessados nisso, em falar um pouco sobre o que significa casa na linguagem bíblica. E acho que isso vai nos ajudar. 3 coisas. Primeiro, de modo geral, mais amplo falando, casa na Bíblia sempre tem a ver com glória. Sempre. Casa fala de glória. Agora, em 3 aspectos principais. Então vamos lá a eles. Primeiro, casa fala de habitação. A habitação. E nesse sentido de habitação, descanso. Então, em primeiro lugar, por que Deus é o Deus de Betel? Porque Deus deseja uma casa aqui na terra. E queridos irmãos e irmãs, citando um outro servo do Senhor, que tinha tanta luz nas Escrituras, C.A. Coates, disse certa vez assim, escute bem: se Deus tem uma casa aqui na terra, então este deve ser o verdadeiro centro de interesse de todo homem de fé. Me permita repetir: se Deus tem uma casa aqui na terra, então este deve ser o verdadeiro centro de interesse de todo homem de fé. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus de Betel. Acima e além de ser o meu ou o seu Deus. Então, primeiro aspecto de casa,
habitação. E a habitação então fala de descanso. Nosso Deus é um Deus cansado. Isaías diz que o nosso Deus não se cansa e nem se fatiga. E não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele dá força ao cansado. Multiplica força ao que não tem nenhum vigor. Então significa descanso de Deus. Noé significa descanso. Neemias significa e Jeová descansou. Você vê na história bíblica a importância de Noé, a importância de Neemias. Os dois falam de descanso de Deus no significado dos seus próprios nomes. Noé, descanso. Neemias, Jeová descansou. Deus busca descanso. E o que isso significa? Satisfação. Deus busca satisfazer seu coração. Queridos irmãos, esse é o primeiro aspecto na linguagem bíblica de casa. Casa fala de habitação e lugar de descanso. É isso que Deus busca. Já o encontrou em Cristo e busca agora encontrar em nós. Já vamos citar alguns textos sobre isso. Segundo aspecto de casa na Bíblia, segundo significado na linguagem bíblica para casa, revelação. Casa é lugar de revelação. E isso tem a ver então com testemunho. Deus estabelece uma casa na terra para que ele tenha uma porta dos céus, para que ele tenha revelação de si mesmo, para que ele tenha testemunho de si mesmo. Esse é um segundo aspecto muito importante. Deus estabelece uma casa para que ele tenha testemunho ou revelação. E terceiro, Deus estabelece uma casa para que ele tenha realização. Isso fala do cumprimento dos desígnios, dos pensamentos, dos propósitos de Deus. Agora, vamos fazer um paralelo aqui também para a nossa ajuda. Vamos pensar sobre Cristo e a igreja como sendo essa casa que Deus busca, Betel. Já vimos em João capítulo 1, sem dúvida nenhuma, que Betel, em primeiro lugar, é Jesus Cristo. Ele é a casa de Deus. Ele é o ponto de encontro entre Deus e o homem. Ele é aquele que estabeleceu aqui o tabernáculo de Deus. Mas também a Bíblia é muito clara em nos dizer que a igreja é a casa de Deus. Então vamos fazer um paralelo aqui. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Irmãos, no que concerne a Cristo, em que aspecto ele foi habitação e descanso para Deus? Em todos os aspectos. Vamos lembrar só de um versículo. Mateus 3,17. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Jesus Cristo é a casa de Deus, onde Deus encontra descanso, onde Deus encontra satisfação. Quando o Senhor Jesus, aos 30 anos, entra no Jordão, os céus não se contêm. Os céus têm que se abrirem e o Pai dar o seu testemunho. Este é meu filho, nele me comprazo, porque Jesus é a casa de Deus. Habitação, descanso, satisfação. O Senhor Jesus também é revelação de Deus, segundo aspecto, ou testemunho de Deus. Há tantos versículos sobre isso. Por exemplo, ele disse de si mesmo: quem me vê a mim, vê o Pai. Ele é a revelação de Deus, porque ele é a casa de Deus, ele é testemunho de Deus. Paulo em 2 Coríntios capítulo 4 diz assim, versículo 6: Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz, e esse mesmo Deus resplandeceu nos nossos corações para que nós conheçamos a glória dele, a glória de Deus na face de Cristo. Porque Cristo é a revelação de Deus, Cristo é o testemunho de Deus. E são tantos versos que ilustram esse mesmo aspecto. Terceiro que já citamos, Cristo é a realização de Deus, porque ele é o Filho amado. Realização, cumprimento dos propósitos de Deus. Vamos lembrar de um versículo apenas, dentre tantos também. Isaías 53, 10. Sabe o que diz lá? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. Escute agora. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Porque o Senhor Jesus é a realização de Deus. É Ele que realiza os propósitos de Deus. O que João viu em Apocalipse 5? Um cordeiro como que tinha sido morto, em pé
no meio do trono, abrindo o livro e desatando os selos. O que isso significa? Senhor Jesus é a realização de todos os conselhos eternos de Deus. Deus encontrou sua realização plena em Jesus. E quanto à igreja? Nós sabemos pela revelação bíblica clara que a igreja também é Betel. Então a igreja é lugar de habitação, de descanso e de satisfação de Deus. Será que isso é verdade no Novo Testamento? Efésios 2:22 diz assim, que nós estamos sendo edificados juntamente sobre o fundamento de apóstolos e profetas, e Jesus Cristo mesmo é a pedra angular. E estamos sendo juntamente edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2:22. Então a igreja é lugar de habitação de Deus. E no que concerne a revelação, a testemunho, 1 Timóteo 3, Paulo escrevendo para Timóteo, 3,15, ele disse assim, a igreja é a casa de Deus, uma coluna e um baluarte da verdade. Interessante a expressão coluna. Jacó erigiu 4 colunas. Coluna fala de testemunho ou de revelação. Então a igreja é testemunho de Deus, coluna, revelação. E no sentido de realização, Efésios capítulo 3, por exemplo, verso 10, Paulo disse pelo Espírito que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida, de principados e potestades nos lugares celestiais, porque a igreja é instrumento de realização e de cumprimento do eterno propósito de Deus. Então, queridos irmãos, nossa conclusão é que tudo que se aplica a Cristo se aplica à igreja, porque a igreja está unida a Cristo, cabeça e corpo. Louvado seja o Senhor pela visão de Jacó em Betel. Louvado seja o Senhor pela pessoa e obra do nosso Senhor Jesus e por aquilo que nós fomos constituídos nele. Agora, 2 coisas ainda breves para nós concluirmos, ainda nesse assunto. Abra, por favor, Gênesis 48. E já estamos concluindo. Gênesis 48, versículo 15. Escute bem esse versículo. E Jacó abençoou a José dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Para o propósito desse momento, vamos só observar essa expressão, o Deus que me sustentou durante minha vida até esse dia. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Embora Jacó tenha sido sustentado por Deus, cuidado por Deus, e mais do que isso, Deus o fez prosperar. Apesar disso, Jacó passou todos aqueles 31 anos distante de Betel. Esse é um outro princípio extremamente importante. Deus cuidou dele, Deus o sustentou, e Deus até mesmo o fez prosperar. Mas ele levou 31 anos para retornar à casa de Deus. Será que isso também fala aos nossos corações? Onde nós estamos nesse assunto da casa de Deus? Querido irmão e irmã, não interprete a bênção de Deus como sendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é maior do que a bênção de Deus. Deus deu a sua bênção a Jacó durante toda a sua caminhada, mesmo que Jacó estivesse em muitos sentidos alheio à vontade de Deus. E sabe por quê? Porque nosso Deus é bom e faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. E assim a sua chuva sobre maus e bons. Deus é abençoador. As bênçãos de Deus não são portas, não são oportunidades para que nós entremos por elas. São portas para que nosso coração seja testado. Bênçãos não são oportunidades. Bênçãos são testes para sabermos onde está o nosso coração. Jacó foi sendo abençoado, 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 mas não sabia que supervisionando essas bênçãos estava aquele que iria capturá-lo.
Então essa é uma segunda lição importante sobre a vida de Jacó nesse período. Quando ele estava em Betel, luz, revelação, viu a casa de Deus. Ó, irmãos, quantos de nós tivemos o mesmo privilégio? Quantos de nós? Talvez a grande maioria de nós que estamos aqui. Podemos louvar o nosso Senhor e dizer: obrigado, Senhor, vimos algo da tua casa. Recebemos luz e recebemos revelação. A segunda pergunta é: até onde o curso de nossa vida, nossos hábitos, nossos relacionamentos têm sido mudados? Segundo, Deus sempre nos cuidará de nós. Ele sempre nos suprirá. Ele sempre nos sustentará. Mas isso não significa que essa é a sua vontade central. Jacó esteve 31 anos longe de Betel. E Deus o cuidando. E Deus o sustentando. Então que o Senhor nos ajude também a fazer a nossa leitura a respeito disso. E um último aspecto. Quando Jacó faz esse voto adicional, nós acabamos de citar, estamos então recordando e aqui vamos encerrar. O Senhor confirma sua bênção, acrescenta aí um adicional maravilhoso. Essa palavra é citada em Hebreus capítulo 13 de uma maneira linda. Eis que tenho te dito, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Então o autor de Hebreus diz: o que nós faremos diante disso? Nós não temeremos. Que nos poderá fazer o homem? Hebreus 13, versos 4 e 5. E no mesmo contexto dizendo: então seja a vossa vida sem avareza. Sem avareza. Hebreus 13, 4 e 5. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: não te deixarei, não te desampararei. Mas quando Jacó ouviu isso, o que ele fez? Ele mostrou toda a sua avareza. Muito ao contrário do que diz Hebreus 13. Ele vai dizer: se fores comigo, se me deres pão para comer e roupa para vestir. Jacó estava focado em si mesmo e incapaz de compreender os pensamentos de Deus. Esse que é o Deus de Betel. Então, irmãos, vamos concluir aqui por hoje e vamos manter esse quadro diante de nós. Quando o Senhor Jesus entra no Jordão, essa pedra, essa coluna é ungida. O Espírito Santo desce sobre ele no Jordão. O Senhor Jesus é a casa de Deus. Essa coluna foi ungida no Jordão. Quando a igreja aproxima-se o dia de Pentecostes, 120 irmãos, o Espírito Santo desce sobre essa coluna e baluarte da verdade. A igreja, a casa de Deus. O Senhor Jesus é a coluna no Jordão e a igreja é a coluna no Pentecostes. Para que então o propósito de Deus possa ser realizado. Mas nós estamos apenas na primeira coluna. Muita coisa a mais tem que ser trabalhada na vida de Jacó, para que ele possa finalmente habitar em Hebrom, sua última parada. E Hebrom significa união, comunhão. Era impossível que Jacó habitasse em união, habitasse em Hebrom, sem que Deus trabalhasse sua vida através de toda essa peregrinação e através dessas 4 colunas, para que ele pudesse finalmente morar em Hebrom, numa vida de união e numa vida de comunhão. O Senhor continue falando aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, nós entregamos a Ti Tua palavra compartilhada nessa noite. Confiamos na Tua bondade, na Tua luz, na Tua revelação, na Tua graça, em aplicar a Tua palavra aos nossos corações. Ajuda-nos a compreender, em verdade, o caminho da frutificação, para que sejamos verdadeiramente Teus discípulos e possamos ser para a Tua glória. Te pedimos, Senhor, continue falando ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.